Fala galera do terceiro ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre um reino bem diversificado, que é o reino protista. Lembrando que a aula de hoje é a aula de número 37. A aula de número 36 está lá no nosso portal SAIS. Bom, meus amores, o reino protista ele apresenta uma gama de variedade muito grande. Por exemplo, quando a gente fala de protista, a gente está falando basicamente das algas e dos protozoários, tá? Lembrando que as algas elas não são incluídas dentro do reino Plantae. Houve essa separação. Antigamente, as algas eram incluídas no reino Plantae, mas devido às suas características morfofisiológicas, elas foram colocadas dentro do reino protistas. As algas, portanto, são os protistas autotróficos, como é o caso dessas algas aí. Já os protozoários serão os protistas heterotróficos, como é o caso desses indivíduos que aí estão, certo? Maneiro. A gente começa pelas algas. As algas verdes. Bom, moçada, as algas elas apresentam uma classificação de acordo com a sua cor, certo? A gente pode classificá-las em algas verdes, douradas, pardas e vermelhas. As algas verdes terão uma grande quantidade de clorofilas A e B e alguns carotenoides, certo? Só que a quantidade de carotenoide vai ser bem pequena. A sua principal reserva energética vai ser o amido. A sua parede celular vai ser de celulose. Isso é um indicativo de que o reino Plantae surgiu a partir desse grupo de algas, certo? Já as diatomáceas, moçadas, elas têm uma parede celular de sílica formada por duas valvas. É como se fossem duas pecinhas que encaixam, protegendo a célula ali dentro, tá? Essas valvas de sílica, moçada, quando o protozoário morre, quando a alga morre, a diatomácea morre, ela forma um solo chamado diatomito. Esse solo é muito resistente, utilizado para a fabricação de tijolo, por exemplo. É um ótimo material para se fazer tijolo. A firrófita. A firrófita, moçada, é uma alga vermelha unicelular. Esse grupo, moçada, apresenta alguns fenômenos biológicos bem interessantes, como é o caso da bioluminescência. Esses seres podem produzir esse fenômeno, esse espetáculo da vida durante a noite, devido à presença de algumas proteínas que têm a capacidade bioiluminescente. E também são responsáveis pela maré vermelha. A maré vermelha é esse fenômeno que aqui está na tela e dependerá muito de qual organismo, qual espécie de dinoflagelado estará presente nessa floração, nesse boom populacional que é a maré vermelha. Moçada, existem espécies de dinoflagelados que produzem toxinas capazes de matar o ser humano. Então a maré vermelha é um fenômeno perigoso. Na região do Cabo Frio, de vez em quando acontece maré vermelha, principalmente na praia do Forte, São Mateus. Entretanto, as espécies nativas daqui de dinoflagelados não são essas capazes de nos matar, certo? Já a rodófita. A rodófita vai ser a alga vermelha pluricelular. Ela vai compreender uma grande quantidade de clorofila do tipo A, do tipo D, ficocianina e ficoeretrina, que vão dar essas cores mais escuras, um vermelho mais escuro. Show de bola? A sua reserva é o amido, assim como a pirrófita. A maioria são marinhas, algumas espécies são comestíveis, principalmente pela culinária japonesa. É aquela alguinha que envolve o temaki, por exemplo. Show de bola? E a partir das rodófitas, conseguimos extrair uma substância chamada agar. Essa substância, moçada, revolucionou a ciência, porque ela é uma substância capaz de fazer placas de cultura para micro-organismos, como é o caso de bactérias, como é o caso de fungos. Quando se quer estudar bactérias, a gente pega uma bactériazinha, coloca em uma placa de agar, e ali dentro fica se multiplicando essa bactériazinha, fica se reproduzindo, se alimentando do agar. Faeófita, moçada, são as algas pardas pluricelulares. A mais comum na nossa região é a sargassum, essa aqui que está
na foto. É muito comum a gente ver em praias, por exemplo, essa estruturazinha, essa alga, que é o sargasso, beleza? A partir das algas pardas, moçada, a gente consegue extrair a carregenina ou carreginana e o alginato. Dois espessantes maravilhosos. Eles são amplamente encontrados em muitos produtos, como pasta de dente, sorvetes, doces industrializados, Nescau, por exemplo. Tem uma grande quantidade de carreginina, que dá uma textura sedosa, macia na boca, certo? Quais são as importâncias das algas? Isso daqui é o que mais o Enem cobra envolvendo as algas propriamente dito, que é a importância. As algas, moçada, ela forma o fitoplâncton. Consequentemente, ela vai sustentar direta e indiretamente todas as teias alimentares do ambiente aquático. Show de bola? Do ponto de vista da atmosfera, as algas são responsáveis por 90% da fotossíntese. Por isso, elas são de fato os pulmões do planeta. Não é a Amazônia, não é nenhuma floresta tropical exuberante. É sim os oceanos. São os maiores produtores de oxigênio da economia, certo? Do ponto de vista da economia, do ponto de vista da econômica, as rodófitas são importantes para a produção de gomas de mascar, tipo jujuba, meio de cultura, sorvete, gelatina, laxante, cremes dentais. Já as farófitas, como nós vimos, é importante para a culinária oriental, também é utilizado em fertilizante e pode ser encontrado em alguns sorvetes. As clorófitas é utilizadas para a alimentação, as diatomáceas para fazer tijolo, polidores, cremes dentais mais fortes, que tem um teorzinho abrasivo maior, e alguns filtros, até mesmo filtros de água. Bom, algo que é importante a gente entender, moçada, é o ciclo de vida, os tipos de ciclo de vida. A gente tem o ciclo de vida aplonte, que é um ciclo de vida muito comum nas algas. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter um indivíduo adulto produzindo os gametas através de mitose. O indivíduo adulto aqui, note que ele é haploide. Ele vai produzir por mitose os gametas. No ambiente, os gametas se unem, formando o zigotinho. Esse zigoto, ele automaticamente já faz uma meiose para produzir as células haploides, para produzir lá os seus esporos. E aí, moçada, esse esporozinho haploide, afinal de contas foi uma meiose, vai formar futuramente um indivíduo adulto. Já no ciclo de vida diploide, que é o nosso ciclo de vida, como que vai funcionar? O indivíduo adulto, ele é diploide, por meiose vai fazer os gametas vão se fundir através do processo de fecundação, produzindo um indivíduo, o zigotinho 2Ns, certo? Esse zigotinho, para sair de zigoto até adulto, note 2Ns para 2Ns. Então, essa seta está indicando um processo de mitose. Já o ciclo de vida haplodiplobionte é amplamente encontrado no reino Plantae, como nós vimos lá nas nossas aulas sobre botânica, certo? Aqui note que a gente tem uma alternância de geração. Eu vou ter uma geração adulta diploide e vou ter uma geração adulta haploide. Como que vai funcionar isso daqui? O indivíduo adulto diploide faz uma meiose para produzir esporos. Se fez meiose, eu reduzi a metade, beleza? Esses esporos vão germinar, formando um indivíduo adulto haploide. Esse indivíduo adulto haploide, a gente vai chamá-lo de gametófito. Show de bola? Por que a gente chama ele de gametófito? Porque quando eles vão se reproduzir através de gametas. Beleza? Ele vai fazer mitose para formar os gametas. Os gametas vão se fundir através do processo de fecundação, formando o zigotinho. Do zigoto para o indivíduo adulto, a gente tem mitose. Show de bola? Esse indivíduo adulto 2Ns será chamado de esporófito, porque ao se reproduzir, se reproduzirá por esporos. Beleza? Já os protozoários. Moçada, os protozoários são seres vivos unicelulares, eucariotos, desprovidos de clorofila. Os protozoários não têm a capacidade de fazer a fotossíntese, podem viver como parasitas e aí podem causar algumas doenças aos seres humanos. É um tema da nossa próxima aula. E
pode também ser de vida livre, certo? Como é o caso de alguns flageladozinhos aí. Show? São encontrados em água doce, salgada, ambientes úmidos. Os parasitas podem causar muitas doenças, como eu havia dito a vocês. Estabelecem relações benéficas com outros seres, como é o caso dos bois. Dentro do intestino do boi existe uma série de protozoários que irá digerir a celulose através de uma relação mutualística, algo que a gente vai ver lá na Biologia 2, podem ser divididos em 4 classes de acordo com a sua locomoção. Então, para um protozoário, moçada, o que mais importa para classificá-lo é o tipo de locomoção que ele vai apresentar. Por exemplo, a gente tem o filo Rhizópoda ou Sarcodínia. Hoje em dia, a gente chama mais de Rhizópoda, tá? Em alguns livros chama de Sarcodínia. O risópode, moçada, ele vai emitir pseudópodes, como é o caso da ameba. A ameba, ela é um protozoário, beleza? E note que ela, para se locomover, ela vai fazendo seus pseudópodes, vai esticando a membrana plasmática para um lado e vai arrastando o resto da célula. Temos também o filo ciliata ou ciliófora. Nesse filo, moçada, os indivíduos apresentarão uma série de pequenos filamentos, pequenos cílios para a locomoção, certo? Já no flagelados, moçada, no mastigofora ou flagelata, esses caras vão se locomover através de flagelos. Note que pode ser 1, 2, 3, dependerá da espécie. Existe um protozoário chamado de Giardia lambda, por exemplo, que, se não me falha a memória, ele apresenta 8 flagelos. E os porozoários, do filo Sporozoa, esses caras não vão apresentar estruturas de locomoção. Logo, todos serão parasitas, correto? Bom, aqui, moçada, eu tenho um protozoário típico, certo? Um protozoário padrão, algo que é mais perguntado durante a prova do Enem. O Enem, ele quer saber se você sabe as características gerais de um protozoário, certo? Não as suas peculiaridades. Quando a questão envolver alguma peculiaridade de algum indivíduo, virá aquele texto maravilhoso, gigantesco, para explicar aquela exceção, certo? Mas vamos lá, moçada. Note que eu tenho um núcleo e os protozoários eles têm uma característica interessante, que é o macronúcleo e o micronúcleo. Guarde essa informação, ela será importante para a reprodução. Também teremos uma série de organelas. Olha que interessante, moçada. Como são organismos eucariotos, eles já irão apresentar um núcleo e inúmeras organelas. A gente costuma dizer que os protozoários eles são complexos e simples ao mesmo tempo. Eles são complexos porque são eucariotos, mas são simples porque são, em sua grande maioria, unicelulares, certo? Aqui a gente tem um protozoário de água doce, que apresentará essa estrutura bem peculiar dos protozoários. Estrutura essa que é muito abordada em questões envolvendo osmose. Por quê, moçada? O vacúolo pulsátil tem por função ficar jogando para fora toda a água que esse protozoário absorve por osmose, certo? Esse protozoário aqui, com certeza, é um protozoário de água doce, pois vacúolo pulsátil só é encontrado em protozoários de água doce. Tá? Como que vai ser a reprodução, professor? A reprodução pode ser do tipo assexuada ou sexuada. Do tipo assexuada, moçada, vai ser por divisão binária ou cisparidade. Depende de como você quiser falar. Dá na mesma, certo? Como que vai ser isso daqui? O núcleo ele vai se dividir, duplicando o seu material genético, e em um determinado momento ele vai partir-se ao meio, por isso o nome divisão binária, formando 2 novos indivíduos. Lembrando que esses 2 novos indivíduos, eles são geneticamente iguais. Maravilhoso. E na reprodução sexuada? Meus amores, agora há pouco eu falei para vocês sobre o micronúcleo. Bom, o que vai acontecer aqui, moçada? Na reprodução sexuada por conjugação, um protozoário se aproximará do outro e eles vão trocar os micronúcleos. Eles nunca vão trocar os macronúcleos, os grandes núcleos, sempre os pequenos, gerando uma diversidadezinha, ainda que pouca, porém importante para a evolução da espécie.
Bom, espero que vocês tenham curtido. Na nossa próxima videoaula sobre esse tema, a gente vai falar sobre doenças causadas por protozoários. E são doenças que caem com frequência, como, por exemplo, a malária, que até bem pouco tempo estava tendo um surto no nosso país, e a doencinha de Chagas. Belezinha? Beijão, meus amores. Até a próxima.